Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir mais destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? Manaus, no Amazonas, já considera essa seca que eles vivem na região como a pior da história. Os dados são do porto da capital, que monitora o ritmo de subida e também de descida das águas. O Rio Negro alcançou nesta segunda a marca de 13 metros e 59 centímetros. Com isso, a seca deste ano já é a pior da história de Manaus. O porto da capital também informou que no dia 24 de outubro de 2010, o rio chegou a descer para 13,63 metros. Na época, foi considerada a seca mais severa desde que as mediações hidrológicas foram instaladas no Rio Negro em 1902. Agora, 13 anos depois, a marca foi ultrapassada 8 dias antes. E as águas continuam baixando, uma média de 13 centímetros por dia, conforme o Porto de Manaus. No final de setembro deste ano, o Serviço Geológico do Brasil emitiu um relatório em que apontou que o ápice da estiagem só deveria acontecer nesta segunda quinzena de outubro, o que vai refletir ainda mais no cenário de calamidade da cidade. Manaus, assim como quase todos os municípios do Amazonas, vive uma severa crise ambiental. Além da seca, que é recorde e tem deixado comunidades isoladas, a cidade precisou fechar escolas nas áreas rurais e sofre prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento de produção do polo industrial. A cidade também enfrenta uma onda de fumaça produzida por queimadas, ocorridas na região metropolitana. Na última semana, o ar da capital do Amazonas foi considerado um dos piores do mundo. Em quase toda a orla da capital, o cenário é o mesmo. O rio sumiu e deu lugar a bancos de areia e com apenas pequenos filetes de água. E a Rússia pediu uma nova reunião da ONU sobre o conflito entre Hamas e Israel. O objetivo do encontro do Conselho de Segurança da ONU seria votar um rascunho de uma resolução sobre a guerra. Na última sexta-feira, uma reunião do Conselho aconteceu para discutir uma solução pacífica para o conflito e terminou sem consenso. O encontro foi convocado pelo governo brasileiro, que está na presidência rotativa do órgão. Um dos principais pontos discutidos foi a pressão para a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza para permitir a saída de civis e também a entrada de mantimentos e água. Oficialmente, a pauta dessa segunda-feira prevê consultas a respeito da guerra civil na Líbia e do avanço no Congo. Mas há expectativa de que os membros voltem a analisar propostas de resolução sobre o conflito no Oriente Médio também. E o quinto avião da FAB com repatriados de Israel já chegou ao Brasil. E um novo voo, o sexto, deve retornar na terça-feira, enquanto o outro aguarda então a autorização do Egito para repatriar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Essa operação ela demanda uma negociação maior, já que o grupo precisa sair pelo aeroporto do Cairo e não há segurança suficiente para essa travessia. O quinto avião da Força Aérea Brasileira chegou ao Brasil na madrugada deste domingo, com mais de 215 brasileiros repatriados que estavam em Israel. A aeronave KC-30 chegou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta de 1h45 da madrugada. Além dos brasileiros, a aeronave desembarcou 16 animais de estimação. O governo aguarda ainda as condições de segurança para resgatar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Um avião, um VC-2, cedido pelo governo Lula, está em Roma, na Itália, aguardando a liberação para seguir viagem ao Egito. Cerca de 30 pessoas aguardavam esse voo, mas a fronteira permanece fechada. Uma sétima aeronave, mais um KC-30, deve retornar ao Brasil com um novo grupo de repatriados de Israel nesta terça-feira. Até o momento, a operação Voltando em Paz do governo federal trouxe 916 cidadãos e 24 animais, entre gatos e cachorros. De acordo com o Itamaraty, 1.700 brasileiros fizeram o pedido de expatriação ao Ministério das Relações Exteriores por meio de um formulário. E, infelizmente, o conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas tem inflado discursos e crimes de ódio pelo mundo. Infelizmente, um triste episódio foi registrado nos Estados Unidos, onde uma criança muçulmana, um menino de 6 anos de idade e sua mãe sofreram um ataque com faca por um cidadão americano. O menino morreu no hospital, mas a mãe deve sobreviver. Vamos ver. Um cidadão americano identificado pela polícia como Joseph Zuba
de 71 anos, foi acusado de assassinato e crime de ódio depois de esfaquear dezenas de vezes uma mulher muçulmana e um menino de 6 anos. A polícia relacionou o ataque à guerra entre Israel e o Hamas. O escritório de Chicago do Conselho de Relações Americano-Islâmicas descreveu o menor como palestino-americano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que o ataque foi um ato de ódio horrível. O homem foi levado ao hospital com um ferimento na testa, antes de ser acusado de homicídio, tentativa de homicídio e 2 acusações de crimes de ódio. A mulher enviou mensagens ao marido, dizendo que o criminoso bateu e tentou sufocá-la, além de dizer que os muçulmanos devem morrer. Realmente um episódio muito triste. E pelo menos 4 migrantes, supostamente venezuelanos, morreram neste domingo quando o ônibus em que estavam caiu em um abismo em Honduras. Os bombeiros informaram que cerca de 20 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em Santa Rosa de Copán, a 250 quilômetros de Tegucigalpa. Após a queda, parte do ônibus ficou dentro da água do rio Iguito, que fica no fundo do precipício. Segundo relatos de passageiros, o veículo tinha saído às 6 da tarde de sábado de Tegucigalpa com destino a Águas Calientes, na fronteira com a Guatemala, com cerca de 70 passageiros. Havia venezuelanos, colombianos, haitianos e pessoas de outras nacionalidades. E milhões de observadores nos Estados Unidos puderam assistir nesse fim de semana um eclipse anular do Sol, com seu característico anel de fogo. O fenômeno também pode ser visto no México e em países nas Américas Central e do Sul, passando por locais como Colômbia e também pelo norte aqui do nosso Brasil. Vamos dar uma olhada nas imagens. O eclipse anular acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, no ponto mais afastado de sua órbita em torno de nosso planeta. Por estar tão distante, não cobre por completo o Sol, o que cria um efeito de anel de fogo laranja. A NASA recomendou ao público que tomasse medidas preventivas e utilizasse lentes de visão solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar a visão. Um eclipse total vai acontecer em abril de 2024. O seguinte ocorrerá apenas em 2044, enquanto um novo eclipse anular está previsto para 2046. Outro eclipse total também será visível da Espanha em agosto de 2026. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E às 13 horas, à 1 da tarde, eu volto com o balanço das notícias desta manhã. Até já!